Aí você encontra muito essa expressão no Antigo Testamento, por exemplo, Gênesis 25, verso 8, quando fala da morte de Abraão, aparece a expressão idiomática, e foi recolhido ao seu povo, ossos recolhidos e jogados ali. Ismael, quando ele morreu, e foi recolhido ao seu povo, Gênesis 25, 17. Isaac, velho e cheio de dias, foi recolhido ao seu povo, quer dizer, morreu. Jacó, Gênesis 49, 29 e 33. Serei recolhido ao meu povo. E quando ele morreu no verso 33, foi recolhido ao seu povo. Então, essas expressões idiomáticas significam que ser recolhido ao seu povo significa morrer. Isso me lança luz na expressão usada por Jesus: os mortos sepultem os seus mortos. Lembra, Jesus estava falando, eu deveria ter falado até desde o início, quando eu expliquei aquela fala de Jesus. Jesus falava em aramaico, mas os evangelhos estão traduzidos em grego, então você já tem uma perda aí. Muitas vezes nós estamos lendo os evangelhos em grego, mas estamos tentando entender qual era a frase original que Jesus falou em aramaico. É como você está lendo um texto em inglês, perdão, em português, tentando imaginar qual que era a expressão original do inglês. Tanto é que você tem, às vezes, 3, 4 traduções de um mesmo livro. Você pode ter, por exemplo, um livro de Shakespeare, que uma editora vai traduzir de um jeito, outra editora vai traduzir de outro jeito, outra editora de outro jeito. Então, se você não tem o original de Shakespeare em inglês, você fica tentando imaginar qual é o jogo de palavras que está aqui por detrás do Hamlet que Shakespeare originalmente falou. Como é que eles declamavam isso no teatro da Inglaterra? Então, a gente fica tentando imaginar também qual era o jogo de palavras que Jesus falou. Por exemplo, quando ele fala assim, vocês com o mosquito engolem o camelo, alguns deduzem que Jesus estava usando um jogo de palavras em aramaico, onde camelo camelo e mosquito têm o mesmo, são palavras muito parecidas. Gamla, kamla, gamla, kamla. Então, deu um trocadilho no original em aramaico, mas esse trocadilho se perde quando traduz para o grego. A gente fala assim, com o mosquito engole o camelo, mas Jesus usou um jogo de palavras, que na tradução se perde. É como tentar traduzir em inglês, espanhol ou qualquer idioma a seguinte frase, abro aspas, tem pena de quem tem pena. Eu desafio qualquer tradutor a traduzir isso para o inglês ao pé da letra, não faz sentido. Ok? Have feather for someone who has feather, não faz sentido em inglês. Tenga pluma de quien tiene pluma, não faz sentido nenhum, em nenhuma língua. Então, em português, há trocadilhos que não fazem sentido em outro idioma, a mesma coisa. Então, qual seria o jogo de palavras de Jesus quando ele falou, deixa os mortos sepultar os seus mortos? Provavelmente, a mesma expressão idiomática do hebraico. Os mortos vão recolher os seus mortos, na época certa. No tempo de Jesus do Novo Testamento, era praticamente o mesmo princípio. Houve uma alteraçãozinha no processo fúnebre, mas com uma distinção que vai ficar mais fácil mostrar para vocês. Isso aqui é um túmulo típico da época de Jesus do Novo Testamento. Era um túmulo familiar. Estão vendo uma pedra redonda, similar ao túmulo em que Jesus foi colocado. Quando você entrava dentro do túmulo, morreu alguém, eles colocavam o indivíduo lá dentro. Está vendo lá aquele indivíduo com os lençóis? E eles pegavam aquela pedra pesada e lacravam a porta do túmulo. Foi assim com Lázaro, foi assim com Jesus. Aí o que acontece? O corpo ficava lá dentro por aproximadamente 1 ano. Depois de 1 ano, só restavam os ossos. Aí alguns parentes do morto viriam, pegariam os ossos daquele indivíduo e colocariam em caixas de pedra como estas. Esse é um túmulo da época de Jesus. E essas caixas eram colocadas em lóculos, como esses que vocês estão vendo aí, olha. Tá bem? Então aqui eu tenho, olha, uma família preparando um corpo num túmulo de 2 cômodos. Eles preparam o corpo na parte superior, depois levam o corpo lá para baixo, onde o indivíduo está lá com a mão levantando uma lamparina e a outra mais abaixo. Eles vão colocar esse segundo corpo lá naquela cama de pedra. E depois de 1 ano, eles tiram os ossos da pessoa e colocam naqueles ossários ali. 1 ano depois da morte dele. Aí o túmulo estava pronto para receber o outro corpo. Tá certo? Lembra que Jesus foi colocado num túmulo
onde ninguém havia sido colocado? Pois é. Agora veja bem que interessante. Esse sepultamento em duas etapas da época de Jesus, uma primeira etapa em que você colocava o túmulo, o corpo dentro do túmulo, e uma segunda etapa em que você tirava os ossos da pessoa para colocar naquela caixa de pedra, com um intervalo de 1 ano entre uma coisa e outra, era entendido assim: o sujeito só era sepultado quando os ossos eram colocados dentro da caixa de pedra chamada ossuário. Porque às vezes dentro de um mesmo ossuário, eles colocavam os ossos do pai, da mãe e de um filho mais velho. Às vezes de um marido e de uma esposa. Então, literalmente, como no Antigo Testamento, o morto encontrou seus mortos. O osso encontrou seus ossos. Ou seja, a pessoa só era sepultada 1 ano depois da morte dela. Porque sepultamento era quando os ossos eram colocados nessas caixas de pedra. Tá certo? Tanto é que quando você lê nos evangelhos sobre o túmulo de Jesus, não fala em nenhum lugar que Jesus foi sepultado, fala que ele foi colocado no sepulcro. E de fato, Jesus não foi sepultado. Há apenas 2 passagens da Bíblia que parecem contradizer o que eu estou explicando. Uma delas é quando Jesus vai encontrar Lázaro morto, e a irmã de Lázaro fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido, porque já tem 4 dias que está sepultado. Só que esse foi um problema de tradução, porque no grego está há 4 dias que ele está no sepulcro. Estar no sepulcro não é sinônimo de estar sepultado. Viu a questão linguística? Estar no sepulcro não é estar sepultado. Lázaro estava no sepulcro. Jesus esteve no sepulcro. Jesus não foi sepultado, nem Lázaro. Porque para ser sepultado significa que, passado 1 ano, os ossos seriam tirados e colocados. Então, aí sim, o sepultamento estaria completo. Até então, ele estaria no sepulcro, mas não sepultado. Ou seja, Jesus esteve no sepulcro, mas Jesus não esteve sepultado. Ficou claro para você? Porque para estar sepultado, Jesus deveria ficar 1 ano morto, os ossos dele serem tirados e colocados dentro da caixa. Aí sim seria sepultado. Mas aí vem a segunda passagem bíblica que aparentemente contradiz isso. Quando Paulo fala no credo que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. De fato, Paulo fala que Jesus foi sepultado. Mas qual a explicação que os teólogos dão para Paulo? Paulo estava escrevendo para um público não judeu. Então, esse costume que eu expliquei era dentro do judaísmo, especialmente dentro dos judeus da região da Galileia, Samaria, Samaria também, e da Judéia e da Pérea, não judeus da diáspora. Então, Paulo, por estar escrevendo para um pessoal de fora, ele falou uma linguagem que eles pudessem entender. Voltando à fala de Jesus, quando ele diz ao jovem, deixe os mortos sepultar os seus mortos, ele não estava desrespeitando o luto daquele rapaz. E quando o rapaz falou, deixe-me primeiro sepultar o meu pai, ele não estava pedindo a Jesus, vou até botar a imagem aqui, ele não estava pedindo a Jesus para deixar ele enterrar o pai dele no dia seguinte. O que ele estava pedindo para Jesus era, opção A, o pai dele estava morto, ele queria esperar passar 1 ano da morte do pai para sepultar o pai, isso é, tirar os ossos do pai, e depois de 1 ano ele estaria livre para seguir a Jesus. Quando Jesus falou o seguinte, não, deixe na época certa, o morto vai encontrar os seus mortos. Agora me segue. Ou letra B, o pai dele talvez estivesse até vivo. Kenneth Bailey, que trabalhou muito tempo com o pessoal no Oriente Médio, especialmente no Líbano, ele costumava ouvir lá no porto de Beirute um jovem falando para o outro assim, rapaz, eu quero ir para a América, lá que tem bom emprego. E o outro falou assim, seu louco, você ainda nem sepultou o seu pai, como é que você vai para a América? E sepultar o pai na cultura ali libanesa era esperar o pai morrer, ele fazer as vezes de filho, não que tivesse esse processo do judaísmo da época de Jesus, eu estou colocando apenas a mesma expressão que ainda era usada no árabe do Líbano, na língua árabe. Porque você sabe que os árabes também têm todo um cuidado com o corpo de alguém que morre. O corpo tem que ser lavado, o filho mais velho tem toda uma responsabilidade com o corpo do seu pai. Mas a expressão ainda mantinha no árabe. Você nem sepultou o seu pai, como é que você vai para os Estados Unidos? Mas o pai dele estava trabalhando com eles no porto. Então, deixe-me primeiro sepultar o meu pai, era todo um processo que não tinha nada a ver com o que as pessoas pensam com Jesus desrespeitando o luto de alguém.